E aí, pessoal, como vai nossa república? Hoje eu tô ao lado dele, que é analista político. Muitos de vocês do meu canal já o conhecem porque ele tá sempre com o pessoal do Terça Livre. É o senhor Sepúlveda. Tudo bem, senhor Sepúlveda? Tudo bem, um prazer muito grande estar aqui consigo, um prazer conhecê-lo pessoalmente e dar-lhe os parabéns pelo seu trabalho, que eu Muito acompanho. obrigada. Vindo do senhor é uma honra muito grande para mim e isso me incentiva mais ainda a continuar aí nessa trajetória, né? Já que perguntou como é que estava a República, está péssima, né? Então estamos precisando de mais canais como o seu. Que bom, o que a gente precisa é estar sempre unidos os canais de direita para poder conseguir em breve levar a nação, conduzir a nação a melhor informação, né? Se você Exatamente, exatamente. Aproveitando que a gente está falando das pessoas, na ocasião de 1889, quando houve aí o golpe da República, Aristides Lobo comentou sobre os bestializados, né? Até tem um livro do José Murilo de Carvalho chamado Bestializados. Exato. Porque na época a mídia divulgou lá Viva a República como se fosse um dia de festa e muitas pessoas nem sabiam o que estava acontecendo, né? Se puderas que era verdade. Por que eu te falo isso? Nos dias atuais, o senhor acha que ainda podemos colocar esse termo entre o povo brasileiro, inclusive fazendo uma menção com o recente atentado que nós tivemos aí com um candidato à presidência, que inclusive vem mostrando o seu trabalho contrário ao establishment, né? Então a gente acha até que pode ter sido um atentado político, embora a mídia não divulgue isso. Então eu queria que o senhor fizesse essa análise da mídia com relação a esse assunto, porque a mídia parece que ela dá essa notícia de uma forma que não foi um atentado político, que foi uma normalidade. Agora a pessoa que fez esse tipo de atentado, ela é considerada como uma pessoa que tem um problema mental, enfim. Eu queria que o senhor fizesse essa análise. Uma das coisas que eu acho, assim, para falar dos bestializados primeiro, os bestializados no fundo, o que ele queria dizer ali é que as pessoas ficaram meio atônitas, não é? Diante de um fato que elas não sabiam, porque não havia popularidade da República, o golpe, ali sim, um golpe, né? Fez a família imperial sair à noite do Brasil escorraçada, né? Porque isso é uma das coisas que ninguém pensa, mas não havia nenhum motivo, eles escorraçaram do Brasil uma família que não poderia mais voltar. E as pessoas ficaram bestializadas porque de repente houve alguém que disse: não, agora estamos numa república. Mas o que é isso, né? Bom, então eu acho que o termo dele tinha algo de atônito. Agora, hoje em dia, eu me parece o seguinte, que por um lado há pessoas que estão assim atônitas, mas por outro lado há pessoas que estão muito que acordaram. É o que eu noto bastante. Hoje as manipulações da mídia são muito mais difíceis. Há uma espécie de vivacidade, até às vezes elétrica, assim, mas em relação aos acontecimentos. As pessoas já notaram que durante muitos anos foram manipuladas. Eu ontem estava fazendo um programa e li uma carta de uma pessoa que escreveu para o Estado de São Paulo, uma leitora, em que ela diz o seguinte: eu acordei. Eu notei que durante anos fui manipulada e eu acordei. Bom, esse é um fenómeno que está acontecendo muito. Agora, uma das coisas que eu acho que realmente é de deixar as pessoas atônitas, mas as pessoas ao mesmo tempo estão assim paradas em relação a isso, tem a ver com o atentado. Quer dizer, nós temos uma disputa eleitoral, temos candidatos que estão concorrendo às eleições. O candidato que estava com mais intenções de votos é esfaqueado. É esfaqueado, mas é uma tentativa de assassinato. A pessoa que fez isso tem uma filiação política, não havia ali, ninguém escondia a filiação política dele, e além disso o candidato é afastado da corrida eleitoral, na prática dentro de um hospital. Não houve uma autoridade eleitoral que se pronunciasse sobre isso. Ouviu alguém do Tribunal Superior Eleitoral dizer alguma coisa? Não, isso é um atentado contra a democracia, contra o processo eleitoral. Vamos modificar esse processo eleitoral para que não haja desigualdade na corrida eleitoral? Não, nada. A pessoa ele está para
o comum das pessoas, ele está, comum das pessoas não, mas para o comum dessas autoridades, portanto, das instituições, ele está ali como se tivesse quebrado um pé porque caiu. Não, houve uma tentativa de assassinato de um candidato à presidência da República. Bem, isso mostra também, por outro lado, o que é uma das críticas que os monarquistas fazem à República, como na realidade a República, a disputa pela chefia de Estado, é uma disputa alucinante e é uma disputa que desgarra o povo. Por isso, a manutenção de um monarca e de uma família que se perpetua na história traz uma estabilidade para o povo em que essa disputa não existe assim. Existe uma disputa eleitoral para governos, mas não para a chefia de Estado, que isso é uma diferença muito grande. Bom, mas aqui é um parênteses, mas sobre essa questão eleitoral. Então, o que eu vejo é isso, as instituições não correspondem àquilo que elas deviam fazer. Então, nesse sentido, as pessoas podem-se dizer o seguinte, que nós estamos assistindo bestializados ao que está acontecendo. Por exemplo, o segundo ponto. Então, um candidato é esfaqueado, e não interessa aqui se a pessoa gosta ou não gosta, o que é fato é que ele foi uma tentativa de assassinato. O outro candidato recebe ordens diretamente da prisão. Isso é outro absurdo. Isso é um absurdo. Pelo seguinte, porque a pessoa que está condenada na prisão não está condenada apenas por crimes pessoais. Segundo os despachos e as sentenças, a pessoa que está condenada e dirigindo, que é o Lula, em Curitiba, ele está condenado porque aquele era um esquema para tomar o poder e nunca mais sair do poder, portanto, para deturpar a democracia, prostituir as instituições. E essa pessoa está dirigindo uma campanha desde a cadeia. Isso é uma falência total. Hoje eu vi um procurador que dizia o seguinte: Haddad está entrando como advogado na cadeia, todo mundo sabe que é mentira. Onde é que está o TSE? Onde é que estão as autoridades? Porque isso é uma mentira. Agora, como é que uma pessoa pode se apresentar ao país para dirigir o país dizendo que ele está cumprindo ordens de alguém que está na cadeia? Quer dizer, isso é de deixar bestializado qualquer um, assim, no sentido de atónito, né? Enfim, mais uma prova do que a República, para responder a sua pergunta, é como é que está a República, né? Exatamente. Ontem me chegou a notícia que o Adélio Bispo, que é a pessoa que fez esse atentado, poderia fazer uma entrevista a um canal da mídia aberta, né, que, se eu não me engano, é o SBT, com o Cabrini. Eu queria que o senhor comentasse com relação a isso também. Eu também acho isso um outro absurdo. Quer dizer, nós temos uma investigação, temos um criminoso e vamos deixar o criminoso... É claro que um criminoso, ele vai sempre mentir. É o pressuposto que a gente tem base que ele vai mentir. Então nós vamos dar voz a um criminoso que tentou matar um candidato à presidência da República e vamos pô-lo na imprensa. Enquanto que as autoridades dizem que não vão divulgar o resultado das investigações para não influenciar a eleição. Pois isso é inversão de todos os papéis. Quer dizer, a instituição não pode se pronunciar e o criminoso vai ser metido em praça pública com uma entrevista. O que é isso? Eu acho que isso tudo é uma aberração. É uma aberração. E mostra também, infelizmente, por que caminhos a grande imprensa está trilhando, né? Quais são os caminhos que ela está trilhando. Agora a gente tem percebido, ainda comentando dentro desse tema de eleições, que o Haddad vem também se demonstrando um crescimento dentro das pesquisas. Eu queria que o senhor fizesse uma análise com relação a isso, e se o senhor acha que o PSDB, que até dias atrás também se mostrava na corrida como um forte partido para ir para um segundo turno, o que aconteceu? O senhor acha que os tucanos já eram e que agora existe a possibilidade de ocorrer Haddad no segundo turno? Eu acho o seguinte, eu sinceramente, eu não acredito que o Haddad tenha os valores que lhe atribuem. Não acredito. Não acredito pelo seguinte, porque quem acompanha o país, o que é que está acontecendo no país, nas ruas, vê que não é bem isso que está acontecendo. Aquele crescimento precisava ter uma explosão de crescimento que eu não acredito. Bom, depois há uma coisa que eu estranho em relação ao PSDB. Eu estranho. Nesse momento, se o PSDB queria ir para o segundo turno,
e se o Bolsonaro está consagrado no segundo turno, caso haja um segundo turno, o que é que o PSDB tinha que fazer? Tinha que galgar para cima do Haddad e pôr o Haddad para fora do segundo turno. Ora, o interesse dele seria, portanto, bater no Haddad, tirar o Haddad do segundo turno e ele ir para o segundo turno. Não, ele fica batendo no Bolsonaro e beneficiando o Haddad como voto útil. Então, bom, isto que eu estou dizendo, pessoas do PSDB o disseram, não é uma invenção minha. Portanto, há uma coisa estranha nessa atitude, uma coisa bastante estranha. Aproveitando que meu canal é monarquista, eu queria até saber do senhor, se o Haddad for para o segundo turno, né, qual o risco para o movimento monarquista que isso aconteça? Olha, eu acho que o movimento monarquista será só um dos que corre risco, porque o Brasil é que corre risco. Afinal de contas, quem se mostra como candidato de um presidiário que foi todas as coisas. Hoje tem um artigo muito interessante no Estado de São Paulo, do Fernão Lara Mesquita, em que ele diz uma coisa que eu, por acaso, disse ontem no programa. Eu não admito que se digam que nós estamos diante de dois extremos. Isso é uma coisa absurda em matéria de conceituação. A pessoa pode não gostar de Bolsonaro, à vontade, pode não gostar das ideias deles, mas pôr no mesmo prato, na mesma altura, o Bolsonaro e uma quadrilha política que beneficiou a Venezuela, que uma ditadura terrível que nós estamos vendo se desfazendo o país, que teve cumplicidades com ditaduras pelo mundo todo, que fez um monte de crimes, destruiu a Petrobras, deu dinheiro dos brasileiros para o exterior através do BNDES, uma coisa que ninguém fala, os fundos de pensão, que eles pilharam todos os fundos de pensão, e tudo para atender a um projeto de poder, e isso é colocado no mesmo prato. Quer dizer, realmente nós corremos um risco de o Brasil, eu acho que isso não é exagero, virar uma Venezuela. Porque uma pessoa que diz que vai trazer o Lula de volta e vai pô-lo no seu governo, nós estamos arriscando a trazer um destino da Venezuela para o Brasil. E nesse sentido é que eu digo, eu não entendo, e tenho amigos meus que infelizmente têm essa posição, que uma pessoa possa ser isenta nesse momento, porque aqui não se trata de gostar de um ou de gostar de outro, trata-se de querer o Brasil. E, infelizmente, querer o Brasil não pode ser assim. Aceitar como uma possibilidade uma pessoa como o Haddad ser presidente. Com certeza. Falando em projetos de poder, nós tivemos recentemente uma fatalidade com relação a um dos nossos patrimônios históricos culturais, que é o caso do Palácio Imperial da Quinta da Boa Vista, que foi incendiado, né, que teve essa fatalidade. Eu queria que o senhor comentasse, assim, hoje nós temos essa degradação histórico-cultural dos nossos patrimônios. Eu queria que o senhor comentasse, na sua análise, qual que seria, assim, a solução para que nós recuperássemos essa história que parte já vem sendo perdida e como que nós, brasileiros, podemos fazer com que, para impedir mesmo que isso aconteça. Eu fiquei muito impressionado no dia que aconteceu, né? Escrevi até um artigo, enquanto estava havendo o incêndio, eu escrevi um artigo que foi bastante difundido, porque aquilo me impressionou muito. Mas o que me impressionou mais foi a comoção das pessoas, uma comoção como se alguém da família tivesse morrido. Havia pessoas que pediam para transmitir os pêsames aos príncipes. Eu fiquei muito impressionado com tudo isso. Pessoas que diziam que não conseguiam dormir. Bem, mas o que é que foi em concreto aquele incêndio? Aquele incêndio foi uma manifestação terrível do que é o ensinamento da história no nosso ensino. Ou seja, é uma corrente que faz uma demolição sistemática da história, e essa corrente, por acaso, é quem está administrando esses museus. Não é? No caso concreto, a direção da UFRJ, toda ligada ao PSOL, ao PCdoB, etc., que são gente que luta contra a nossa história, deixou um património histórico como aquele completamente degradado. Né? É só ver as fotografias do que havia ali dentro, Bom, a degradação era óbvia, inclusive com grandes riscos para a segurança, e que se acabou confirmando
num incêndio como aquele. Incêndio que, segundo notícias que eu li nos jornais, a polícia suspeita de ter sido posto, ou seja, um fogo posto. Isso é uma coisa muito mais grave, né? Um atentado seria uma coisa muito mais grave. Portanto, seria uma intenção de queimar um património histórico, né? Agora, parece-me assim que talvez o príncipe Dom Luís escreveu isso na nota que ele fez a respeito do incêndio, que a providência às vezes nos permite certas desgraças ou certas calamidades para que nós possamos ver naquilo que nós estamos caminhando errado e regenerar-nos e caminhar para restaurarmos, ou pessoalmente ou como país. E talvez esse tenha sido um dos fatos que nos mostre que nós precisamos repensar o Brasil, né? Repensar o Brasil nas suas vias históricas. Achar que o Brasil começou depois do ano 2000, ou, como querem os republicanos, começou depois da proclamação da República, é muito triste, né? Porque o Brasil, ali, por exemplo, no Paço São Cristóvão, estava um testemunho vivo de quantas coisas do Brasil. Quantas? Ali foi assinado o documento pela Imperatriz Leopoldina, que estava como regente, dentro do Conselho de Estado, proclamando a independência. E ali viveram príncipes, viveu Dom Pedro II, viveu a Princesa Isabel, etc. Ali se dava a história da família. Ali foi o começo da vinda da família real portuguesa para aqui para o Brasil. Outra coisa que eu acho que muitas vezes os brasileiros não valorizam suficientemente. Eu não sei se as pessoas se dão conta que no século XIX uma capital europeia era na América. Isso era uma coisa extraordinária. Enquanto visão de mundo e visão do que era a monarquia, isso era uma ousadia extraordinária. Uma visão de política, geopolítica, etc., extraordinária. Aqui estava a capital do país europeu. E era um Reino Unido, depois, a um certo momento, torna-se um Reino Unido. E ali estava esse testemunho. A República já tinha feito um absurdo, que era transformar aquilo num museu de história natural. Já há muitos lugares para fazer um museu de história natural. Não precisava ser feito no palácio, no paço que era da família imperial. Com certeza. Eu sei que em Portugal é se cobrado uma taxa, acho que de €1 para a manutenção, né, desse patrimônio. O senhor acha que essa também poderia ser uma alternativa viável aqui para o Brasil? Eu acho assim, em cada lugar a gente tem que ver o que é o melhor. Mas o que é fato é que a maior parte das vezes as instituições públicas ou mais ou menos públicas têm sido um desastre. É o que se vê. Houve várias tentativas da iniciativa privada de assumirem aquele palácio. O FRJ sempre afastou isso, por ideologia. No fundo, por ideologia. E terminamos nesse desastre total. Eu acho que, evidentemente, tinha que ser a iniciativa privada a cuidar desse património, evidentemente com regras. Todas as coisas têm regras. Mas seria muito mais proveitoso para o país e nós não estaríamos vendo um património desse desaparecer como desapareceu ali. Com certeza, até porque a gente tem aqui o Museu do Ipiranga, corre sérios riscos, né? E as cavalariças imperiais também do Rio de Janeiro, que até a gente tem uma petição para impedir que desapareça mesmo esse patrimônio, porque é o que eu falo, hoje a gente não sabe se a nossa história vai continuar passando para outras gerações ou se vai se criar uma nova história, se é isso que essas pessoas querem, na verdade, né? Bom, na realidade, o que essa gente durante tanto tempo fez, e a República fez muito isso, mas hoje em dia nós temos escolas marxistas e fazendo isso, é reescrever a história, com base nenhuma na realidade dos documentos históricos, né? Porque quando se pesquisa, isso não tem base, né? Mas nós temos uma mentira histórica contada continuamente e realmente é o caso de perguntar, depois de um incêndio daqueles, aqueles que foram responsáveis por esse incêndio, se eles forem restaurar aquilo, eles não vão reescrever a história ali dentro? É uma pergunta inteiramente válida. Fica aí para reflexão. E
continuar falando da esquerda, agora a gente vai mudar um pouco o assunto e falar de Constituição. Né? Recentemente a esquerda também demonstrou aí um certo desespero quando o general Mourão falou de se fazer aí ter a possibilidade de fazer uma nova Constituição feita por notáveis. Eu queria que o senhor comentasse a respeito dessa... Olha, eu vou começar por uma coisa que, em vez de responder logo à Constituição, eu vou comentar uma coisa que me parece que faz falta. O que é que faz falta no Brasil atual? Debate. Não há debate sobre nada. Então, de repente, começa a debater a Constituição e em 5 dias tem que se resolver. É notáveis, é constituinte, é não sei... Calma, esse é um assunto muito sério. Então, e não é assim que se faz o debate. Eu tenho a impressão seguinte, o debate é uma coisa que precisa maturar, as pessoas, muitas pessoas têm que interferir no debate, o debate tem que ser prolongado e nós não podemos querer soluções sempre em cima do joelho. Por exemplo, só para falar das eleições, nós tivemos uma crise política tremenda, de repente temos eleições com uma campanha eleitoral curtíssima. Quem é que vai conseguir prestar atenção nos programas para o país? Ninguém. Esses programas precisavam ser apresentados durante 1 ano, 2 anos, etc. As pessoas estudarem, etc. Portanto, há uma espécie de, mais de uma torcida do que propriamente um debate. Bom, quanto à questão da Constituição, eu não sou especialista nisso, então vou dar uma opinião de observador. Eu tenho simpatias por essa hipótese e tenho grandes cuidados com essa hipótese. Por quê? Porque isso é uma faca de 2 gumes. Hoje nós temos um príncipe Luís Filipe propondo isso, um general Mourão, que nós sabemos as intenções. Amanhã quem é que proporá uns notáveis? E quem serão esses notáveis? Então, isso por um lado é perigoso. Por outro lado, a Assembleia Constituinte, o próprio príncipe Luís Filipe diz isso, também é perigoso, porque essa que nós temos aqui, essa Constituição que é terrível, foi numa Assembleia Constituinte. Bom, eu me permito aqui, eu não sei se sabe isso, mas eu sou discípulo do professor Plínio Corrêa de Oliveira. Quando a Constituinte, eu acabei de escrever um artigo sobre isso, quando a Constituinte há 30 anos se reuniu, ele escreveu um livro que teve uma grande difusão no Brasil, teve mais de 70 mil exemplares vendidos, em que ele dizia o seguinte: essa Constituição vai levar o Brasil a uma crise tremenda. A crise está aí. Todo mundo está dizendo que é fruto da Constituição. Ele propunha uma solução. Por que ele dizia que ia levar a uma crise tremenda? Primeiro, porque a Constituinte não tinha representatividade democrática. Não tinha por quê? Porque tinha sido uma eleição misturada com eleições de governadores, etc. Então, não tinha havido debate. Portanto, nós tínhamos uma Constituinte sem legitimidade de representatividade. Bom, além disso, o pessoal da esquerda dominou as subcomissões e fez uma Constituição completamente esquerdista. Além de esquerdista, o que é que eles fizeram? Uma Constituição que era programática. Não era apenas a ordenação do Estado, mas era uma transformação da sociedade rumo a uma sociedade socialista. Na realidade, era isso que estava ali dentro. E nós estamos nessa crise que nós estamos hoje em dia. Bom, então, o que é que ele dizia ali? Era preciso ter havido um debate, em que todo mundo se engajasse nisso. A mídia, não essa mídia facciosa que nós temos, mas uma mídia que tivesse imparcialidade, as associações de patronatos, de trabalhadores, de tudo. Que houvesse um grande debate nacional, que houvesse juristas que debatessem e tal, e depois fizesse uma eleição constituinte. Também não foi o que aconteceu. Portanto, eu compreendo bem aqueles que defendem uma Constituição de notáveis. Por quê? Porque ela depois seria submetida a um referendo. É claro. Mas, e eu acho que nesse sentido tem uma certa lógica, que sejam pessoas que têm conhecimento, sejam pessoas que têm uma orientação do que deve ser uma Constituição. E como o Dr. Plínio dizia ali, por que é que não restringem a Constituição à organização do Estado? Não se ponham a acrescentar coisas que não têm nada a ver com uma Constituição e que só vão levar à invasão da privacidade, inclusive, das pessoas. Depois, como diz o príncipe Luís Filipe, e nisso eu concordo plenamente,
em que, por exemplo, a propriedade é uma coisa que não está garantida. A propriedade virou uma ficção. Não há sociedade sem propriedade, diz o príncipe Dom Bertrand, sem livre iniciativa, etc. Bom, então a minha propensão é gostar dessa proposta, mas eu acho que ela deve ser bem balizada e bem equilibrada. É claro que nós já fomos vítimas dessa Constituição há 30 anos, mas o que eu penso é assim, vamos fazer esse debate com calma, e vamos fazer esse debate engajando toda a sociedade. Aliás, o príncipe Luís Filipe outro dia deu uma entrevista para o Bruno Garchagen em que ele diz isso, que era realmente ser feita por notáveis não quer dizer que ela não vá ser debatida amplamente pela sociedade. Nisso eu concordo plenamente, quer dizer, é preciso haver um debate sério. As pessoas não podem, de repente, ser chamadas para um referendo em que elas não têm ideia do que é Constituição, enfim. Até porque a nossa Constituição, na época do Império, de 1824, ela foi assim, né? Ela teve os notáveis e foi referendada pelo povo. Exatamente. Né? Então, acho que se respeitasse esse tipo de Constituição, porque a gente sabe que, falando de socialismo e comunistas, os esquerdistas acham que essa nossa Constituição atual está ótima assim, é uma Constituição nova, que não precisa de uma outra Constituição. Quer dizer, eles acham que está ótima e depois nós temos um Supremo que nem a respeita e leva mais longe do que ela diz. Então, isso é o prato perfeito, né? Nós temos uma Constituição que já é péssima e temos um Supremo que, por teorias neoconstitucionais, leva a Constituição ainda mais longe do que ela está no papel, né? O que é muito grave, né? Com certeza. É muito grave. E falando ainda em comunismo e socialismo, para finalizar, Sr. Sepúlveda, o senhor acha que o Brasil tem jeito? Porque hoje a gente vê essa ideologia, né, marxista, gramscista, presente na nossa sociedade. Até agora há pouco entrevistei o senhor Edu das Águas, que é artista, então a gente vê muito isso na cultura, na igreja, nas escolas. Infelizmente. O senhor acha que, de repente, a pergunta é, existe jeito para o Brasil, na sua visão? Eu vou dar aqui uma opinião bem pessoal que muitas pessoas não entendem. Eu sou português, vivo há muitos anos no Brasil e às vezes as pessoas perguntam: o que você está fazendo aqui? Por que você não foi embora já? Porque nós estamos querendo ir embora do Brasil, agora você veio para cá e ficou aqui. Pelo seguinte, eu compreendo que a pessoa faça essa pergunta, mas pelo contrário, eu acho o contrário. Eu acho que o Brasil tem muito jeito. E eu acho que o Brasil, hoje está havendo um fenômeno no Brasil que não há em muitos outros países do mundo. As pessoas, apesar de tudo, apesar da destruição da cultura, apesar de tudo, as pessoas estão se abrindo e estão percebendo o descaminho para o qual o Brasil está sendo levado. E eu pergunto o seguinte, é normal, sempre pergunto isso nas minhas palestras, é normal que jovens no Brasil inteiro saiam às ruas com a bandeira da monarquia? O que é que lhes foi passado nas escolas? Não foi isso. Então, que redescoberta é essa que jovens pelo Brasil inteiro saem às ruas? E eu digo uma coisa, eu sempre chamo a atenção disso. Eles não saem às ruas, por exemplo, nas manifestações, com um cartaz assim, queremos a monarquia de volta. Ninguém sai com um cartaz assim. Ele sai com um símbolo. Ou seja, ele tem uma percepção que vai além da manifestação política. É um simbolismo que ele está levando na mão, que é uma bandeira. Isso, para mim, é um sinal de uma vitalidade extraordinária. E é um sinal, eu por exemplo, como tenho família na Europa, falo muito com eles às vezes não entendem, porque nós jogámos que o Brasil era assim, só o que se diz na propaganda assim, meio não leva nada a sério, e no fundo o Brasil está dando uma lição ao mundo. E por isso eu acho que o Brasil tem jeito sim, eu acho que a monarquia é uma percepção cada vez maior do público, dos jovens sobretudo, há cada vez mais jovens intuindo o seguinte, aqui está a solução. E isso é muito mais do que um movimento político, a meu ver. É uma esperança. E essa esperança eu tenho. Por isso é que o Dom Bertrand diz isso sempre,
que não, o Brasil é um país do futuro. É. Eu um dia estava com esse livro, propriamente, do Stefan Zweig, né? Brasil, País do Futuro, estava dentro de um avião e estava na janela. E entra um casal, jovem assim, e a moça olhou assim para mim e disse assim, Brasil, País do Futuro, o senhor acredita nisso? Eu disse assim, acredito. E ela não acreditava, eu disse assim, mas eu acredito. Eu acho que o Brasil é um país do futuro, sim. E aproveitando que o senhor tem essa visão, né, que eu também compartilho, eu também acho isso, tanto que eu também tenho a possibilidade de ir embora, eu insisto em querer ficar aqui porque eu acredito que o Brasil pode dar certo, inclusive eu vejo muitas pessoas do meu convívio mudando de opinião, isso é muito bom, ouvindo, coisa que até pouco tempo atrás Sim. as pessoas não faziam, né? Aproveitando que a gente está num ano importante, né, faltando aí 2 semanas, menos de 2 semanas para as eleições, acredito eu que as eleições mais importantes que o Brasil já pôde presenciar, né? Pela primeira vez a gente vê que existe realmente uma direita, né, que pode ter a possibilidade também de entrar. Que recado que o senhor daria para os monarquistas que estão nos assistindo, as pessoas que estão nos assistindo, para essas eleições de 2018? Olha, eu ontem estava fazendo um programa e li um artigo também, que saiu no Estado ou na Folha, já não me lembro, mas que era uma análise de uma pessoa sobre o que é essa direita. E eu achei interessante porque ele diz o seguinte, no fundo, essa direita não é uma direita propriamente política, é mais do que isso. É uma direita que tem ideia de um país e que tem a noção de que houve uma ordem que foi destruída. E eu, quando vim de Portugal a última vez, sentou-se assim ao meu lado uma pessoa bem simples, que era brasileira e que tinha trabalhado como pedreiro em Portugal durante muitos anos, tinha ido com 20 e poucos anos para lá e estava voltando, tinha 40 e poucos, e ele me disse o seguinte, o que nós queremos é um país mais família. Eu achei muito interessante aquela expressão. Ou seja, ele não está querendo uma reivindicação política, ele está querendo um país mais harmônico, em que haja valores, em que toda essa desordem em que nós fomos lançados, em que crianças sofrem atentados nas escolas por professores que ensinam aberrações, em que a propriedade não é respeitada, em que a história é destruída, tudo isso machuca as pessoas. Só que as pessoas muitas vezes não verbalizam isso. E, no fundo, essa eleição, para mim, é mais do que escolher um candidato, é escolher um rumo para o país. E então, é impedir que esse país continue a ser destruído. Bacana. Então fica aí a dica do analista, Sr. Sepúlveda, que você no dia 7 de outubro tem que votar, porque muitas pessoas Sim. falam isso também, que não vão votar porque as urnas são fraudáveis, enfim. Então acho que a importância da gente ter o nosso direito de cidadão e fazer a nossa parte, Claro. para não deixar que alguém decida por nós o futuro do Brasil, não é mesmo, Sr. Sepúlveda? Não, inclusive para termos esperança no futuro, de que haja no futuro fiscalização das urnas, não é? Sim, até porque acho que o único país ainda que tem esse sistema eleitoral é o Brasil. Nem a Venezuela tem mais urnas eletrônicas. Então... Tem urnas eletrônicas, mas são fiscalizáveis, né? Mas nós, para termos essa esperança, então temos que votar no fazer a nossa parte, né? À espera que um dia a gente tenha o bom senso de, num acordo nacional, ver que a monarquia seria muito melhor para o país, né? E nós não ficaríamos nesse estado de tensão contínua. A cada 4 anos parece que o país vai se arrebentar todo. É por causa da política, né? Porque eu falo, tendo um chefe de Estado apartidário, preocupado com as próximas gerações, né? E não com as próximas eleições. A política seria muito diferente, né? Com certeza. É para isso que o príncipe Luís Felipe de Orleans Bragança e também a bancada monarquista, que se põe presente aí nessas eleições, vão batalhar para que isso aconteça, né? Sr. Sepúlveda, eu agradeço a sua entrevista, muito boa. Se deixar, a gente fica aqui horas falando, né? E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários o que você achou e, se puder, curte e compartilha. Obrigada, Sr. Sepúlveda. Eu é que agradeço. Tchau, tchau.